para chegarmos à santidade, à felicidade plena, nós precisamos santificar a nossa vontade e igualar a nossa vontade com a vontade de Deus. E para isso existem algumas práticas espirituais que nos ajudam muito, né, que são os jejuns e as mortificações. Quando nós decidimos, né, pela nossa própria vontade, fazermos a vontade de Deus em detrimento da nossa vontade, nós santificamos a nossa vontade. E quais são as vontades de Deus? A vontade de Deus é aquela que nós estudamos, né, fazendo a leitura orante da palavra, através do Evangelho. São os mandamentos, são o que Jesus quer de nós, ou seja, que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Fazer tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo, que nós vimos nos outros vídeos. Então, como que nós praticamos? Por exemplo, Nossa Senhora, em todas as suas aparições, ela pede jejuns e orações. O jejum nada mais é do que mortificar a nossa vontade carnal para fazer a vontade de Deus. Por amor a Deus. Disse, olha, Deus, eu te amo tanto que eu vou te oferecer esse sacrifício, uma necessidade básica que eu tenho, que é de me alimentar, e por um período eu vou renunciar a essa minha necessidade, a essa minha vontade, para fazer a tua vontade, ou seja, para te agradar, para oferecer isso em amor a ti. E isso, feito com frequência, vai purificar e santificar nossa vontade. Olha o que fala São Francisco de Assis. O que Deus, na verdade, falou para São Francisco de Assis. Se me desejas ter junto a ti, deves aceitar como amargo o que é doce, e como doce o que é amargo. Então, Deus está ensinando a São Francisco de Assis a purificar a sua vontade. O dia mais feliz de São Francisco de Assis foi no dia que ele teve coragem ele tinha repugnância dos leprosos e ele teve a coragem de, pela primeira vez, abraçar e beijar o leproso, de cuidar das suas feridas. Nesse dia, São Francisco de Assis disse que foi o dia mais libertador e mais feliz da vida dele. Santa Teresa do Menino Jesus disse que o dia mais feliz da vida dela foi o dia que ela foi acusada injustamente de ter quebrado um vaso. Ela não se defendeu, não se justificou e aceitou aquilo, unindo aquilo à cruz de Cristo, unindo aquela situação a Jesus, que também não era merecedor do castigo que recebeu, mas não se defendeu. Jesus se calou e, por causa daquilo, Santa Teresinha foi feliz. Foi o dia mais feliz de Santa Teresinha. Então nós precisamos mortificar nossas vontades, ou seja, aceitar o que aparentemente é amargo, mas como a gente faz aquilo por amor à vontade de Deus, aquilo se torna doce. Que era amargo se torna doce, porque aquele amargo está relacionado com a vontade de Deus. Olha o que fala Santa Teresinha. Fazer a toda hora, a todo instante, 1000 pequenos sacrifícios, ou seja, 1000 pequenas mortificações, ou seja, renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, jamais a vontade própria, ou seja, se você está numa situação em que você gostaria de tirar um cochilinho, seu corpo está pedindo, mas você tem uma oportunidade naquele mesmo momento de ajudar uma pessoa, de evangelizar, você mortifica essa sua vontade própria para fazer aquilo que é a vontade de Deus, por nas pequenas coisas mesmo, você vai conseguir santificar a sua vontade, né? Então, jamais fazer o cômodo, jamais fazer o deleitável. Esses pequenos sacrifícios que levaram Santa Teresinha ao mais alto grau de santidade, acima das sétimas moradas. Deus há de fazer-me
todas as vontades no céu, em prêmio de que eu não ter feito nunca a minha vontade, disse Santa Teresinha do Menino Jesus. Grande Santa Teresinha, a santa da pequena via, que no nosso ordinário, no nosso dia a dia, ela nos ensina a mortificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus e sermos plenamente felizes. Quando nós trocamos a nossa vontade pela vontade de Deus, nós nos tornamos humildes e felizes. Felizes. Então mortifique. Se você tiver com vontade de falar mal de uma pessoa, não fale, silencie. Ou faça até o contrário. Elogie aquela pessoa. Se você tiver duas pessoas para se relacionar, uma pessoa boa, uma pessoa agradável e uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável, escolha a pessoa desagradável. Porque Jesus, ele morreu tanto pelos bons como pelos ruins, né? E o que há de diferença em saudar aquele que você gosta, aquele que também gosta de você, né? Os pagãos também fazem isso, né? Então o diferencial é fazermos a vontade de Deus. Aí sim seremos felizes, aí sim seremos santos. Então nós vimos, né, nesse curso 8 vídeos com um introdutório mostrando como chegar à santidade, como chegar à felicidade, ou seja, como realizar o que Jesus prometeu para a gente. 100 vezes mais felicidade nessa vida e mais a felicidade plena no céu. Isso é alcançado através desses passos que nós vimos, sendo que a gente fecha com a união de vontades, que é quando nós alcançamos a santidade, as 7 moradas de Santa Teresa, a união de vontades. Quando a minha vontade se une à vontade de Deus, e nós podemos dizer com a boca cheia, né, com muito orgulho, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Glória a vós, Senhor.